palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, irmãos, graça e paz. Bom estar de volta com mais um vídeo abordando a vida de José. Temos trabalhado aqui nesses vídeos o tema seguinte: José, vida profunda e abundante, abordando ali o texto de Gênesis 37 a 45. E aqui nós temos conversado sobre alguns aspectos da vida de José que caracterizavam a sua relação com Deus. Nós abordamos aqui, por exemplo, que um dos aspectos importantes na vida de José com Deus é que José era um homem que perseverava na retidão. Nós abordamos também aqui que o temor a Deus tinha uma influência direta na relação de José com as pessoas, com o seu próximo. Nós abordamos aqui que José era alguém que tinha um andar cotidiano com Deus. Era uma relação construída diariamente. Nós abordamos aqui que José era alguém que inspirava confiança. Então hoje, continuando, nós vamos abordar um outro aspecto que fala sobre a dependência de Deus. José era um homem que, na sua relação com Deus, ele aprendeu a viver na dependência de Deus. A confiança de José em Deus, ou seja, a confiança que José tinha em Deus, ela vinha da seguinte convicção: o Deus que tudo governa e tem o controle da história se importa e cuida dos seus filhos. José sabia que os pequenos e grandes acontecimentos de sua vida eram dirigidos por Deus. Por isso, quando Deus o usava, quando Deus agia na vida de José em alguma situação, ele não se ensoberbecia, porque ele entendia que a glória era só para Deus. Por exemplo, na prisão, quando ele se depara com aqueles dois funcionários do palácio de Faraó, que estavam perturbados com o sonho que tiveram, ele vai dizer o seguinte, capítulo 40, verso 8, não pertencem a Deus as interpretações? Mais adiante, no capítulo 41, versículo 16, já conversando com Faraó sobre a interpretação do sonho que inquietava aquele governante, José vai usar as seguintes palavras: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Queridos, a gente precisa entender o seguinte, como Paulo, que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. A primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, proferido por Jesus, ela vai falar, ela vai se referir àquelas pessoas que reconhecem a sua completa necessidade de Deus. Ela diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, ou seja, aquelas pessoas que se reconhecem completamente dependentes de Deus. Infelizmente temos visto muitas pessoas cheias de si, dominadas pelo eu, buscando a glória e o louvor dos homens, interessadas nos primeiros lugares. Pessoas que se acham capazes de mover o mundo. José reconhecia sua pequenez, José reconhecia sua fragilidade e entendia a sua completa dependência da misericórdia e do cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, volta a citar, ele também nos ensina muito sobre uma vida de dependência de Deus, uma vida na dependência de Deus. Ao combater o partidarismo, a falta de unidade e a arrogância dos coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 5. Ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, diz Paulo, sois vós. É bom lembrar, queridos, nesse momento, das palavras de Jesus, quando ele disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Portanto, eu quero que você entenda, olhando para a vida de José, olhando para esses ensinamentos que obtemos através do apóstolo Paulo, que depender de Deus é saber que a nossa vida está debaixo do seu constante olhar. Depender de Deus é entender que Ele sabe todas as nossas necessidades, antes mesmo que peçamos alguma coisa. Isso está muito claro, por exemplo, no Salmo 39, a partir do verso 1, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Então, depender de Deus é saber que toda a nossa vida está debaixo do seu olhar e que Ele nos conhece profundamente e Ele sabe tudo sobre nós. Depender de Deus, querido, é ser solidário e repartir com quem precisa, crendo sempre na provisão de Deus. Depender de Deus é saber que Deus é o nosso pastor e nunca nos faltará. Portanto, meus amados, nesse tempo desafiador que estamos vivendo, de muitas preocupações, inclusive a preocupação de que venhamos a ter falta de mantimento, que venhamos a ter falta de recurso financeiro por conta de muita gente estar deixando de trabalhar, é importante aprender com José a viver na dependência de Deus. O amanhã pertence a Deus. O próprio Jesus já nos disse: não andeis ansiosos, preocupados com o que haver de comer, beber ou vestir. Nós precisamos entender esse ensino bíblico, viver esse ensino bíblico a exemplo de José. Portanto, querido, não temas, confie em Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar a Tua palavra e poder compartilhar. Obrigado por cada irmão e cada irmã que nos escuta nesta hora e pelo privilégio de poder desfrutar dessa palavra tão edificante que vem do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.